Mas vós não credes. Por quê? Por causa do teu livre-arbítrio? Porque a tua vontade pode prevalecer sobre a vontade do Criador? Porque é você que decide quando é que você vai se salvar ou não? Porque é você que decide se você vai crer ou não? Vós não credes. Causa, razão, circunstância. Por quê? Não sois das minhas ovelhas. Eleição, meu irmão. Predestinação, meu irmão. A predestinação, a eleição sempre vão falar mais alto do que qualquer achismo de qualquer um. Qualquer pessoa que não crê hoje, ela não crê. Você prega, você fala, não crê por quê? Porque ela não quer? Ninguém quer. João 5,40. Contudo não quereis vir a mim para teres vida. Romanos 3,10. Não há quem busca Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Não há. Por que vós não credes? Por que as pessoas hoje não creem? É por causa que o livre-arbítrio delas, o Criador não pode desrespeitar o livre-arbítrio delas? Nada a ver com isso. Olha o que o Messias está faltando as pessoas ler a Bíblia, né? Ninguém crê. Ou, melhor dizendo, algumas pessoas não creem porque não são das ovelhas. Minhas ovelhas, já é posse dele, cara. Veja verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Ovelha, traduz eleitos. Eleitos antes da fundação do mundo para a salvação. Por isso a ovelha vem o pastor e fala. A primeira vez que a ovelha vai escutar a voz do pastor e já vai seguir e vai conhecê-lo. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso aqui é claro como água cristalina, mas os soberbos, filhos do diabo, mequetrefes, infelizes, falsos mestres e falsos pregadores de tudo que é lugar desse mundo, rejeitam isso. E querem colocar em você, ser humano, a volição, a vontade de escolher crer ou não, soberba, arrogância. Ignoram a graça, ignoram a soberania divina, ignoram a eleição, ignoram a predestinação. A glória é dele, não é sua. Você não fez nada para conseguir a salvação. Recolha-se a sua insignificância. É ele que morreu na cruz para poder pagar pecado. Não foi você que fez alguma coisa nessa terra para merecer a salvação que ninguém merece. Converta-se. A obra é ele quem fez. A maior obra redentora que alguém poderia fazer foi o Messias, não foi você. Foi ele que morreu na cruz para pagar pecado. Não tem como você fazer alguma coisa aqui na terra para compensar isso, dar uma ajudinha como uma forma sinergista de alcançar a salvação. Isso é impossível. A própria Bíblia fala que a redenção da alma é caríssima. Ninguém pode pagar. Por isso a lei exigia derramamento de sangue. A lei dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você como um pecador não tem como alcançar a salvação, amigo. Alguém teve que vir do céu para que isso pudesse acontecer. E quando ele vem, ele é crucificado. Ele não está possibilitando que todo mundo seja salvo. Ele está eficazmente pagando o preço pela igreja. O bom pastor da vida pelas ovelhas. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque se ele morresse por todos, logicamente ninguém seria condenado. Porque a propiciação já aplacou a ira do Criador. Isso seria uma contradição. Em João 3,36, já lemos aqui antes, ao rebelde permanece sobre ele a ira do Pai. Então, se permanece a ira sobre os rebeldes, e propiciação significa aplacar a ira do Criador, desviar a ira do Criador, como é que faz? Não morreu por todos. O sacrifício é eficaz, não é possibilitador. Portanto, a salvação é monergista. É pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Religião dos méritos é heresia e blasfêmia. Não tem nada que você possa fazer para alcançar a salvação. Por isso, a primeira vez que uma ovelha ouve a pregação do Evangelho, ela reconhece a voz do Messias e começa a seguir. O bode, que não é ovelha, não crê. Por isso, versículo 26. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, porque não sois eleitos.
Isso é o verdadeiro evangelho. Tudo que tiver diferente disso é distorção. É o outro evangelho, amaldiçoado, que Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. Verso 28. A quem o Messias dá a vida eterna? Eu lhes dou a vida eterna, direcionado às ovelhas e não todo mundo. Ele dá a vida eterna para ímpio? Ele vai dar a vida eterna para o anticristo? Mais um exemplo que o sacrifício é o quê? Eficaz, direcional à igreja, aos eleitos, às ovelhas. Veja o que o Messias está falando aqui. Leia comigo. O Messias está dizendo: eu possibilito que todo mundo tenha vida eterna? Não. Eu lhes dou a vida eterna. É uma garantia. É uma certeza. Enquanto todo mundo aí está enganando você com esse pseudo-evangelicalismo fajuto de religião dos méritos, insistindo, querendo forçar a goela abaixo das pessoas, que você tem o livre-arbítrio, que você pode resistir à graça. Meu irmão, o evangelho está aqui, ó, eu lhes dou a vida eterna. Acabou. Simples. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, aqui tem sacrifício eficaz e preservação eterna, duas doutrinas bíblicas, as quais eu já expliquei aqui. Já mostrei esse gráfico em vídeos passados para você printar. Expiação particular, base bíblica. Preservação eterna, base bíblica. Ó. Jamais perecerão. Não tem como você perder a salvação. Ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez que o Messias morreu pela ovelha, fez o sacrifício, não tem como perder a salvação. Olha o texto. Ninguém. O Messias está dizendo que ninguém pode arrebatar da mão. Aí vem um falso mestre do inferno dizer: ah, você pode perder a salvação, irmão, cuidado. É desgraçado de uma figa. Perdeu o quê? A tua avó? Vai perder a tua avó, desgraça? Olha o que o Messias está dizendo, cara. Ninguém. O Messias está falando que ninguém pode arrebatar. E vem um infeliz dizer que você pode perder a salvação. Tem que ser muito filho do diabo, né, cara? Tem que ser filho do diabo. Deixar as pessoas inseguras. Isso aqui corrobora com o que eu li antes, lá em Romanos 8. A cadeia inquebrável. Lembre-se sempre disso. A cadeia inquebrável. Romanos 8:30. Grava esse versículo aqui na sua Bíblia, anote aí. Aos que predestinou, veja, eleição. A esses também chamado na hora da pregação, ele é chamado a crer. Então ele crê. E a esses que chamou, que creram, e esses também justificou. Messias vem, paga pelos pecados, por esses que foram chamados e predestinados. E esse que foi justificado, ou seja, o Messias pagou pelo pecado dele, aos que justificou, a esses também glorificou. Não tem como um predestinado perder a salvação. Da mesma forma que não tem como um chamado eficaz perder a salvação. E não tem como alguém pelo qual o Messias justificou, morreu, perder a salvação. Está aqui, já glorificou, já está lá no futuro, cara. Essa é a questão. Como é que tu vai perder a salvação se a Bíblia fala que não existe isso? Está assegurado. O Criador, meu irmão, o Espírito, não é nenhum tolo. Eu vou enviar meu filho à terra, vai morrer por todo mundo, vai derramar o sangue aqui, ó, por todo mundo, inclusive pelo anticristo, pelo falso profeta do Apocalipse 13. Todos os ímpios, os bodes, tudo que os endemoniados, o Messias morreu por eles, né? É sério, cara? Vou enviar lá o filho para morrer por todo mundo e pronto, ele vai verter o sangue, vai derramar tudo, vai sofrer tudo aquilo, mas não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém, não. Porque a salvação vai depender ainda do ser humano. Ele aceitar o sacrifício. Sério, herege, filho do diabo? Isso não existe. Isso não está na Bíblia. Isso é concepção demoníaca. Não vou nem dizer humana, é demoníaca, cara. Isso é diabólico. Reduz totalmente o que o Messias fez no madeiro. Ele salvou pessoas. Ele não possibilitou que alguém fosse salvo. Essa é a diferença, cara. Ele não disse está quase consumado, só falta o ser humano aceitar.
Ele disse: está consumado. Está pago. João 19:30. Está consumado. Eu inclino na cabeça e rendeu o espírito. Essa palavra consumado eu já expliquei. Do grego, tetelestai. Tá tudo pago. Não tem o que você possa fazer para contribuir para a salvação, dar uma forcinha. Não existe isso, mano. Lá em Isaías vai dizer: eu sou o Senhor Yahuwah, e este é meu nome, a minha glória não dividirei com outro. E nem o meu louvor às imagens de escultura. Voltando para João 10. Ninguém as arrebatará da minha mão. Preservação eterna. 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai, do pai, ninguém pode arrebatar. Chega a enfatizar aqui redundantemente que a salvação é assegurada, uma vez que você de fato creu. Se você creu de verdade, você vai ser salvo. Acabou. É lógico que isso aqui não é nenhuma desculpa ou justificativa para viver em pecado. Se você viver em pecado, você nunca foi regenerado. Simples assim, cara. Então tá respondida já a pergunta que tantas pessoas não conseguem pensar. Ah, Rômulo, mas... principalmente os arminianos idiotas que vão falar assim: ah, mas se Deus já escolheu todo mundo que vai ser salvo e garante a salvação, se a salvação não se perde, então pode viver pecando que vai ser salvo igual. Isso aí, parabéns, retardado mental do Mafico, tu é um idiota. Se você vive em iniquidade, você nunca foi salvo. Mano, não... Eu tenho que xingar aqui, mano. Não é possível, cara, que as pessoas conseguem ser tão burras. Mas não é só questão de burrice. É questão de desonestidade. É que esses filhos do diabo, querem glória pra si. Querem ignorar o que o Messias fez, o que o Criador fez. Não suportam que é ele que escolhe. Não suportam que o Messias morreu só pela igreja.